E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan e no vídeo de hoje a gente vai trazer mais uma aula de inglês aqui, dessa vez uma aula sobre a diferença entre only e just. Então a gente vai ver aqui como usar essas duas estruturas que são muito utilizadas para dar uma ideia aqui de quantidade, de exclusividade ou de outros aspectos que essas estruturas também são usadas. A gente vai ver na aula de hoje como usar cada uma delas. Então, bora lá? Lembrando que se o seu objetivo para esse ano de 2025 é aprender inglês de uma forma completa, estruturada, que vai te levar do absoluto zero até a fluência, que vai te dar módulos bônus que vão te trazer aqui os principais pontos em que o inglês vai ser necessário na sua vida, como inglês para viagens, phrasal verbs, entre outras coisas, incluindo aulões com os professores a seu idioma, aulas de conversação, grupo com alunos e muito mais, clica aqui no link da descrição do vídeo para você conhecer o método RRSLG e aprender de fato inglês nesse ano de 2025. Bora pro tema da aula, que é como usar as estruturas only e just. Ok, então aqui uma breve introdução, galera, sobre essas duas estruturas, only e just, quando usar cada uma delas e qual que é a principal diferença entre elas. Essas duas palavras, pessoal, only e just, elas podem ser usadas para indicar limitação ou tempo. Então, eu vou querer que vocês foquem nessas palavras, limitação ou tempo. A gente vai fazer marcações temporais utilizando ou only ou a palavra just. Primeiro a gente vai trazer aqui a estrutura only. E aqui, galera, a estrutura only ela é usada para indicar uma limitação ou principalmente uma exclusividade. Então, only seria algo como o único do português, é algo único, é algo exclusivo. Ou seja, quando a gente usa only, normalmente a gente está dizendo que algo é limitado a uma certa quantidade, pessoa ou condição. Em exemplos, eu posso dizer aqui, I have only one brother. I have only one brother. Então, eu tenho somente um irmão. Eu tenho apenas um único irmão. Então, aqui é uma questão de limitação, no caso aqui, limitação de irmãos, e quantidade. Outro exemplo, eu posso dizer aqui, she eats only vegetables. She eats only vegetables. Então, aqui eu estou falando de limitação ou de exclusividade. Ela só come vegetais. Isso é exclusivo dela. Ela se limita a isso. Então, esse aqui é o principal ponto aqui da palavra only quando se trata de limitação ou de exclusividade. Lembrando aqui, galera, que only ele pode ser usado com substantivos, verbos, adjetivos ou advérbios para dar essa ideia aqui de que há uma única opção ou uma única condição. A gente pode usar aqui com pessoas, então. Only 5 people came to the meeting. Only 5 people came to the meeting. Só 5 pessoas vieram à reunião. Então, a reunião ela ficou limitada a essa quantidade de 5 pessoas apenas. Então, only 5 people came to the meeting. Agora, utilizando com verbos, he only speaks English. He only speaks English. Então, ele só fala inglês. A única língua que ele fala é inglês. Percebe que aqui isso é exclusivo dele? Ele está se limitando ao inglês? Então, mais uma vez aqui, eu tenho uma situação de limitação ou de exclusividade. Galera, já o termo just, ele é um pouco mais abrangente. Ele não vai abarcar só essa ideia aqui de limitação, de limitação de quantidade, mas ele também vai ter usos distintos. E a gente vai ver alguns desses usos aqui. Ou seja, ele pode indicar algumas ideias, como a ideia de recentemente, de exatamente, ou então de apenas. Então, recentemente, exatamente ou apenas, tá? Mas como que eu vou usar aqui o just nesse sentido de recentemente? A gente pode usar aqui I just finished my homework. I just finished my homework. Eu acabei de terminar a minha lição de casa. Eu acabei de terminar a minha tarefa de casa. Então, quando eu falo aqui de uma atividade que eu estou fazendo, que eu já acabei de fazer, eu vou utilizar aqui I just e o verbo no passado. I just finished. I just finished my homework. Um outro exemplo aqui do verbo chegar, to arrive. She just arrived. She just arrived. Ela apenas chegou. Nesse caso aqui de ela chegou recentemente. Ela acabou de chegar. Então, she just arrived. Agora, no sentido de exatamente, eu posso utilizar o just no sentido aqui de dar uma ideia exata sobre algo, sabe? Então, um exemplo aqui seria This is just what I needed. Então, o exemplo aqui seria This is just what I needed. Isso é exatamente o que eu precisava. Então, this is just what I needed. Um outro exemplo, it's just a few minutes away. Ou seja, aquilo está apenas a alguns minutos de distância ou exatamente a alguns minutos de distância de mim. Então, it's just a few minutes away. Agora, no sentido aqui de somente, que é um sentido um pouco mais parecido com a palavra only, a gente tem aqui I want just a glass of water. I want just a glass of water.
Então eu quero só um copo de água, um único copo de água. É uma questão aqui de limitação e de exclusividade. Outro exemplo, they just need a little more time. Então, they just need a little more time. Eles só precisam de um pouco mais de tempo. Então, aqui eu estou limitando o tempo que eu tenho, que a pessoa tem, para dizer que ela só precisa de pouco tempo. Então, que não é tão restrito quanto only, mas também é usado nesse sentido de restringir opções. Algumas diferenças importantes entre only e just. O only ele vai indicar limitação ou exclusividade, e a gente normalmente usa para falar de algo único. A gente normalmente usa para falar de algo único ou algo limitado, como por exemplo, I have only one sister. I have only one sister. Eu tenho só uma irmã. Então é algo exclusivo, é algo limitado. Enquanto galera aqui just, ele pode ser usado aqui para falar de algo que aconteceu recentemente. Ele pode ser usado para indicar exatidão e também para dizer que algo é apenas, e também para dar essa ideia aqui de limitação, ou seja, de apenas. Exemplo, I just finished my lunch, ou seja, eu apenas acabei de almoçar. Então, eu acabei de almoçar recentemente. Um outro exemplo seria I need just 1 minute. Então, só preciso de 1 minuto, ok? Então, just é um pouco mais abrangente, mas ele também pode ser usado nesse sentido aqui de restringir quantidade, de restringir opções. Agora, para ver se vocês pegaram as diferenças entre only e just, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês completarem essas 5 frases utilizando ou a estrutura only ou a estrutura just. E eu vou querer que vocês deixem as respostas aqui nos comentários, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula.